Se você olhar no mapa mundi, você vai ver que latitudes médias são regiões onde estão alinhados os desertos da Terra. Na África tem o Namíbia Kalahari, do outro lado dos Andes tem o Atacama, tem o deserto da Austrália. No hemisfério norte tem o Saara e o Sonoma lá no México. E não é por acaso que esses desertos estão alinhados ali. Existe uma circulação chamada circulação de Hadley. Ventos sobem na região equatorial porque tem mais energia lá. E lá eles perdem umidade. Por isso que estão as florestas todas lá. Esse vento que subiu progride para a latitude média. E aí onde ele desce é um vento seco, ele rouba a umidade da superfície. Então uma região, naturalmente, a tendência dela é de aridez. A não ser que esteja muito próxima do oceano aqui. No entanto, na América do Sul, a região que a gente pode chamar de quadrilátero, Cuiabá ao norte, Buenos Aires sul, São Paulo no leste e a Cordilheira dos Andes no oeste, é uma região que está geograficamente na alça de subsidência de Hadley e chove a cântaros. Então era um mistério, né? O que tem que é diferente? Temos essa grande floresta. E o que tem lá? Tem um super irrigador da atmosfera. O que a Amazônia tem que é tão importante? Como que uma floresta pode manipular o clima? Como é possível que uma área que está a 3.000 quilômetros do oceano receba umidade do oceano? O oceano é a fonte primordial de toda a água. O vento leva essa umidade para dentro do continente. Conforme ele vai entrando no continente, vai chovendo e o ar vai ficando mais seco. Se não tivesse algum mecanismo para manter o ar úmido, esse ar lá dentro do continente ia ficar totalmente seco. O que tem na Amazônia que é diferente? E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de diâmetro, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de 1.000 litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. Um rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas. Vai ficar claro por que isso é tão importante para quem está fora da Amazônia e recebe a umidade da Amazônia. Você tem o ar com uma quantidade grande de vapor, mesmo que ele esteja saturado, se não tiver uma partícula lá para começar a depositar as moléculas de vapor e formar água líquida e formar gota da nuvem, não forma. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula, de poeira, quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semidesértico, quase não chove. Então o mistério era, o que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são chamados aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava a sua própria chuva. A gente está acostumado a pensar a evolução dentro da própria vida, plantas, com animais, com insetos, etc. Agora nós estamos falando de uma evolução da vida toda como um todo, a floresta, com a atmosfera. Além dela produzir umidade para si mesma, produz um fenômeno que ficou conhecido popularmente por rios voadores, que explicam o mistério da região que vai de Cuiabá a Buenos Aires, de São Paulo aos Andes, ser uma região verde, úmida. Esse quadrilátero é 70% do PIB da América do Sul, é produzido nesse. Onde estão as hidrelétricas, onde está a maior agricultura, indústrias, grandes centros, e a explicação veio da transporte através dos rios aéreos de vapor que a Amazônia exporta para essa região e contraria a tendência normal dessa região de ser deserto. Você tem lá essa imensa usina de serviços ambientais que é a floresta, eu chamo a maior parte tecnológica que a Terra já conheceu. E o que está sendo feito na Amazônia? A nossa interação com aquela usina de serviço ambiental é meter motosserra, é meter trator com correntão e meter fogo. É isso que nós estamos transformando uma usina de serviço ambiental em gás. Regiões que são beneficiárias dos serviços ambientais da Amazônia, elas tinham floresta também. A Mata Atlântica ocupava 1,5 milhão de quilômetros quadrados. O efeito de perder essa floresta, que gerava um clima amigo aqui, não foi tão percebido porque tinha a floresta amazônica lá. Eu estou fazendo uma inferência. A inferência é, se a umidade, a maior parte da umidade que chega nessas regiões aqui, centro-sul da América do Sul, vem da floresta amazônica, e a floresta amazônica hoje nós sabemos que produz todos esses serviços, qual é a conclusão lógica? É que nós estamos matando a galinha dos ovos de ouro. O agravamento do clima decorrente do desmatamento é irrefutável. Mas tem outros efeitos também, tem o aquecimento global, tem outras regiões da Terra que estão sofrendo impacto semelhante.
quanto será só do aquecimento global? Quanto que o aquecimento global produz um dano maior aqui, porque não temos mais a floresta atlântica aqui primeiro e não temos a floresta amazônica mais lá? Já sabe, está dizendo uma coisa muito claro. Perdeu floresta? Se prepare para um clima inóspito. Você tirou a árvore, você tirou aquele serviço. Seguiu o desmatamento, aumentou o desmatamento, ampliou, encontrou amparo legal, porque as leis que fizeram agora, como o Código Florestal, deu anistia para quem desmatou. Tem alternativas demonstradas de que você pode acabar com o desmatamento e replantar as florestas. Replantar floresta não só na Amazônia. A gente viu que a floresta tem um papel muito grande, então, para que ninguém no estado de São Paulo use esse argumento e falar, o problema não é meu, o problema é da Amazônia porque estão desmatando lá. Né? O problema é de São Paulo, sim. Não tem por que um morro pelado que não produz nada para a pecuária, como a gente vê em São Paulo por todo canto, não ser replantado e ter uma floresta nascendo ali. Só que replantio de floresta significa, a gente levou 40 anos destruindo, no caso da Amazônia, levou séculos destruindo a Mata Atlântica, porque era no machado, não tinha motosserra, mas a gente vai precisar ter paciência para reconstruir. Uma árvore demora décadas para produzir esses efeitos todos, né? Mas um dia a gente precisa começar.